Nosso irmão, o Rodrigo Rabelo, ele mandou uma série de perguntas. Vamos respondê-las, né? Você poderia explicar a referência de Medeia no relato de Pandora? Aí é complicado, mas vamos tentar. Nesses anos que eu me referi no bloco anterior, entre 1980 e 1986 até 1990 e alguma coisa, foi o tempo em que eu comecei a frequentar reuniões mediúnicas. Até em 1986 eu nunca tinha entrado num centro espírita, vamos assim dizer. E num determinado momento, em algum ponto desses anos aí, que eu não estou me recordando agora exatamente em que ano foi, o mentor espiritual Bezerra de Menezes, conversando com outro médium e comigo, nos falou em momentos distintos que nós nos preparássemos, que iríamos receber. Primeiro ele perguntou se nós poderíamos servir de ponto de apoio para ajudar certas figuras que não eram propriamente espírito desencarnado, porque tinham outros elementos, e hoje eu entendo que é o tal elemento demo do que a gente fala, mas na época, se ele falasse coisa de demônio, corria cada um para casa, nunca mais se reuniria. Então, e demorou alguns meses, e um belo dia, durante a reunião, houve uma energia muito diferente, e uma espécie de um cone surgiu lá no meio da reunião. Os médios videntes, cada um viu de uma certa forma, mas no fundo era a mesma coisa. E tinha uma senhora que era, a vidência dela realmente é um padrão muito superior, e ela não sabia de nada. Eu e o outro médium sabíamos que a gente conversava sempre um com o outro, trocando ideias. E no meio desse cone, um espírito de polaridade feminina, mas com os olhos cobertos. Eu nunca me esqueci disso, porque foi a primeira vez que eu vi algo. E os irmãos nos orientaram que assim teria que ser, porque caso ocorresse dela imaginar que estava entrando em contato com o olhar conosco, poderia nos prejudicar. Eu me lembro que até eu pensei, eu digo, uau, quem tinha olhos que fulminavam era a Medusa. Será que é Medusa? Eu ficava brincando assim nas minhas reflexões, e aquilo demorou algum tempo. E em toda a reunião da gente estava lá aquela situação, até que foi se estabilizando, e depois de vários meses essa figura retirou a venda nos olhos, né? E passou a ser mais um espírito diferente a povoar ali a nossa reunião mediúnica, né? E com o tempo o próprio Bezerra de Menezes apresentou como sendo Medeia, né? Eu esperava Medusa, mas surgiu o nome Medeia. Fiquei assim, mas... E essa figura... Houve um tempo nessa trajetória em que eu dei bastante palestra. Já ocorreu de tudo ao longo desse tempo. Eu já quis parar com isso umas 10 vezes, já parei de dar palestra, de escrever livro, e volto depois, mas assim, sempre que eu posso eu tento parar com tudo. Pelo menos eu tentava. E eu notava que quando eu estava dando palestra, essa figura sempre estava presente. Eram os 3 ou 4 amigos espirituais que normalmente me acompanhavam, me ajudando na palestra, e ela presente, mas nunca interagiu comigo. Ela só interagiu comigo numa situação de perigo que minha condição humana passou. E ela interagiu no sentido de usar um certo tipo de poder que ela tinha. Aí foi que eu vi que aquilo não era um padrão normal de um espírito desencarnado, né? Eu vi que ela tinha um poder, e aquele poder não é de espírito evoluído também, é um poder meio que não vale a pena a gente falar aqui, né? E essa figura, ela ficou basicamente frequentando o meu lar, a minha residência, como ponto de apoio, que eu disse, pode dispor, né?
E ela disse, olha, fique tranquilo, eu vou estar sempre vibrando de forma neutra, eu ainda não consigo amar tão fácil assim. Mas, né? Então, é uma amiga distante, é uma parceria espiritual distante, nunca escreveu nada comigo, mas sempre estava presente. Para minha surpresa. Ela sumiu, ela me disse que ia passar um tempo fazendo um estágio de alguma coisa, não sei exatamente aonde. E em tempos mais recentes, quando já nessa nova formatação dos livros que eu estou produzindo, já conhecendo o problema da Trimurti, a questão de Brahma, Vishnu e Shiva, ou mesmo das mitologias, e Pandora terminou se aproximando, insistindo para escrever. Essa história demorou uns 2 anos para eu começar a aceitar, a escrever com ela. E eu me lembro bem que essa figura chamada Pandora, ela me contou uma história que foi Medeia que a procurou para dizer que tem um humano que talvez lhe interesse porque ele faz parte do processo, ele não está submetido. Ou seja, segundo Medeia, segundo Pandora, Medeia havia comunicado para ela que esse humano seria um ponto, um triângulo entre ela, Medeia, Pandora, e eu seria o terceiro vértice, porque nenhum dos 3 se submetia a muita coisa, segundo a forma de pensar dela, né? Então, assim, Pandora é que me falou de Medeia, no sentido de dizer que estava ali me pedindo para escrever, para que eu escrevesse com ela, porque Medeia é que literalmente a teria procurado, eu já não me recordo, mas eu acho que é isso. Então, hoje, ano 2016, algumas dessas figuras que a gente sempre julgou ser lenda ou figuras mitológicas, eu estou sendo obrigado a reinventar muito do que eu penso, muito das opiniões que eu tinha, porque a coisa é muito mais complexa. Então, eu não sei onde é que Medeia anda, mas Pandora seria o aspecto mais recente. O livro Sorriso de Pandora saiu exatamente devido a isso. Mas Medeia nunca escreveu comigo. Nunca, apenas foi alguém que foi retirada de um contexto X, que ela nunca me explicou, nem o próprio Bezerra de Menezes. O grupo espiritual da Casa de Lucas, onde a gente tinha reunião espírita, se viu como um ponto de apoio para que ela se reequilibrasse, fosse ajudada, né? Depois, a minha própria residência se viu como uma espécie de um lar temporário, vibratório para ela se reorganizar. Depois ela me disse que ia sair, fazer um estágio, não sei exatamente o quê. E sobre ela eu só recebi notícias já de Pandora, quando escreveu o livro O Sorriso de Pandora. Como eu estou escrevendo muito mais coisa com esses seres, é possível, é provável que algum dia eu tenha notícias dela, mas realmente nunca tive. Então a resposta que eu posso dar, Rodrigo, é exatamente essa. Você poderia fazer um rápido paralelo entre Medeia e Pandora? Eu não tenho muitos elementos. Eu sei muita coisa sobre Pandora porque ela me contou. Medeia, ela nunca me contou muita coisa. Aí eu conheço a história de Medeias da mitologia grega, mas eu não sei se são eu não sei se é essa Medeia. Né? Eu penso que sim, pela carga de sofrimento dela. Tá? Eu penso que sim. Mas eu nunca pergunto nada aos espíritos. E também nenhum deles nunca chegou para mim e disse: ei, você está errado nesse ponto. Olha, quando a gente está errado, quando um médium do meu tipo, é diferente você ter uma mediunidade tipo de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco, Raul Teixeira, são figuras doces, são figuras que veem nisso um mistério, uma missão apostolar, eles se entregam de corpo e alma a esse tipo de trabalho. Não é o meu caso, eu sou alguém muito feio.
Eu sempre digo que eu devo ter sido a opção Z de toda essa história, a última delas, porque eu não tenho talento para isso. E assim, eu não pergunto nada aos espíritos. Eu não sei se até hoje eu perguntei alguma coisa a meu respeito, nunca. E muito menos a respeito da vida de ninguém. Nós dois somos amigos, a gente nunca pergunta. Exatamente. O que um quer dizer diz pro outro, não tem essa história de... Então, assim, e como eu sou meio envolvido eu sou envolvido por um certo grupo de espíritos, como isso, desde 1986, passou a ser uma rotina na minha vida, né? Eu acho que eu nunca tive um dia na minha vida, de 86 para cá, em que não tem aproximação Então, vira uma coisa meio... E, no meu caso, eu quero me livrar disso, seja lá quem for. Para mim, a cota humana, poder ver um filme, poder ler um livro, ler um jornal, poder dormir, as coisas simples da vida, as coisas triviais, né? Então, eu levo uma vida paralela. Enquanto eu estou aqui gravando isso com você, tem outra realidade que eu interajo, papapá. Então, assim... Eu nunca conversei nada com Medea. Com Pandora eu conversei porque a gente produziu o livro. E produzir livro, no meu caso, significa ficar acordado de madrugada, né? E escrevendo. Quando é através do concurso mediúnico, com as figuras. Então, há momentos aí de intimidade, de troca. Mas com Medea eu não sei lhe dizer muita coisa. Eu sei que é uma figura muito dura. Pandora também é dura, mas Medea é muito mais. Até porque Pandora, ela já, me parece, encarnou na espécie humana 4 vezes. 4 vezes como mulher. Medea, eu acho que ela encarnou num tipo intermediário entre Demo e Homo, que era o caso também de Pandora, Demo, aí passou já para o Homo, mas Medea ainda estava nessa coisa que eu não sei. A personagem Medea seguramente parecia ser humana, então talvez ela tenha sido humana, mas ela nunca me disse. Mas assim, Pandora, ela pelo menos se esforça para ser simpática, às vezes, para tentar amar. Medea, não. Ela fica ali flutuando junto com você. É como se fosse um ser à parte, agindo muito mais com o ectoplasma que sai da energia de cada um de nós, né, do que propriamente com você. É como se o espírito que me anima usasse a minha condição de Rogério para doar a energia que Medea precisou durante esse tempo. Ou seja, é mais um acordo entre ela e meu espírito do que propriamente comigo, Rogério, com o meu modo de pensar humano. Tá? Então, o meu modo Rogério humano de pensar nunca interagiu com Medea. Com Pandora, sim. Então, as impressões que eu tenho de Pandora são mais amigáveis porque houve mais conversa, houve até brincadeira. Eu me lembro, não sei em que contexto, mas... eu sempre me sinto um palhaço, às vezes, quando eu concluo um livro, né? Porque você conclui um livro, é trabalho, às vezes, de 6 meses, 1 ano, 2, né? Aí, quando eu concluo que olho, eu digo, para que eu escrevi essa besteira? Né? Vai servir para quem? Mas serve para muita gente, tem muita gente que lê, né? Mas assim, eu me sinto um palhaço. E cada vez que chega, aí me vem aquela música que... Send the Clowns, que agora o nome do nosso amigo que faleceu, que era da Legião Urbana, Renato Russo, ele gravou um disco só com músicas em italiano e em inglês, né? E Renato Russo, canta essa música Send in the Clowns, né? Send in the Clowns, quando um musical dos anos 50, sobre o mundo circense, que quando dá tudo errado, o dono diz, entre os palhaços, para entreter a plateia, né? Então, o contexto dessa música, Send in the Clowns, é exatamente esse. A letra da música diz isso, né?
E é assim que eu me sinto, entretendo a plateia com essas besteiras. Deu tudo errado. Tudo errado. Aí pegam o palhaço, e esse palhaço, sou eu, fica produzindo essas besteiras para entreter enquanto as coisas se ajustam. Né? Então eu me sinto desse jeito. E eu acho que eu coloquei isso no livro, no pós-fácil. Estou me lembrando aqui que eu coloquei no pós-fácil. Então, assim, aí ficou uma brincadeira dela comigo. Eu me lembro que Pandora é uma figura muito bonita, mas é uma beleza sofrida. É uma coisa difícil de dizer em palavras. E nós terminamos o livro, já era 2, 3 da manhã, não me lembro. Aí eu também não sou muito elegante às vezes. Eu me esqueço que eu estou, às vezes, com os espíritos, coisa e tal. Ih, terminou, pronto, blá. Aí ela falou assim: você vai expulsar uma bela dama, alguma coisa. Aí eu olhei para ela, aí ela se organizou toda, assim, ficou mais bonita ainda. Agora, né? E ficou assim, cara, flutuando. Né? Aí me lembrou a música, Sending the Clown, né? Isn't bliss a real pair? Me here at last on the ground, you in mid-air. Ou seja, em português, será que isso não é uma bênção? Será que nós dois não formamos um par, né? Você aí flutuando no ar e eu aqui no chão. Ou seja, exatamente a letra da música é o que estava acontecendo. E mais a minha sensação de ser um palhaço, sendo Neclaus. Então, assim, ela ficou curtindo. Ou seja, ela tem bom humor. Medeia, não. Se tem, nunca demonstrou. Medeia é uma figura muito idosa, muito sofrida. Né? Pandora é sofrida, mas é de uma beleza muito atuante, muito forte. Né? Ela é espírito desencarnado, mas ainda tem uma força mental muito forte, dos tempos de Dharma. Né? Mas, assim, nenhuma das duas é uma figura doce, amorosa, compassiva. Essa coisa que o Espiritismo fala dos espíritos, nenhuma das duas se enquadra nisso, não. Uhum. Devem ser maravilhosos, mas assim, cada uma tem ainda umas boas patas para dar patada. Elas não se disfarçam, elas se assumem como são, pelo menos não pretenderam me enganar. Ao mesmo tempo, eu me sinto... No início eu me sentia meio estranho com a ideia, mas com o tempo eu me acostumei. E assim, quando ela não estava próxima a mim, eu senti um ambiente diferente, no sentido de desproteção. Eu também não sei explicar. Né? Assim, a presença dela terminava me fazendo muito bem. Mas se algum médium vidente a visse, diria: Rogério está obsedado. Essa figura, isso não pode ser um espírito. Então, assim, nós não sabemos ainda muita coisa. Essa classificação apressada que a doutrina, que o movimento espírita, os médios, às vezes tiram da doutrina espírita, isso tem muito a ver com a nossa própria ansiedade mediúnica e a nossa superficialidade mediúnica de estar taxando aquilo que a gente ainda não conhece direito. Né? Mas, assim, fazendo um paralelo entre Medeia e Pandora, essas são as cores que eu posso utilizar, eu não tenho outras. Certo.